professores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jamile e hoje eu estou aqui para apresentar essa aula juntinho de vocês. Mas cadê a Pro Magali? Então, calmem, respire fundo que logo a Pro Magali já vai voltar. Ela tá meio dodói, precisou ficar em casa se recuperando, mas logo a Pro Magali já vai estar aqui com vocês. E já, né, pra nossa Pro aí, um super beijo e que se recupere super rápido, né? Então, professores, hoje a nossa aula tem por título O Profeta que Anunciou o Cativeiro. E quais são os objetivos dessa aula, hein? Quais são os objetivos que o seu aluno aí na sua aula precisa sair e ir para casa com a palavra de Deus ali fervendo no coração? Mas o que ele precisa aprender dessa aula? Vamos lá ler então? Os objetivos é ensinar que Deus usa situações difíceis para levar seus servos ao arrependimento. Então, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Até quando a gente pensa assim, nossa, não, Deus tem o controle de tudo, Deus não erra em nada. E com esse povo foi necessário passar por toda essa situação para eles voltarem, né, a adorar a Deus. E vamos lá. E como é que a gente vai aqui, né, fazer para memorizar esse versículo bíblico? Olha que versículo mais lindo. Não tenho medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Olha que Deus maravilhoso. Já pensou você ler esse versículo com os seus alunos e dizer, não precisa ter medo de nada, Deus está com você e Ele vai te proteger. Não precisa ter medo disso, daquilo, ficar ansioso, angustiado, Deus está com você. Por mais que passamos por momentos difíceis, mas em nenhum desses momentos o Senhor nos deixa sozinho. Ele está conosco e a Bíblia diz, né, que é Ele quem está falando. Não tenha medo, eu estou com você para protegê-lo. Eu sou o Senhor quem está falando. E onde é que se encontra isso? Em Jeremias capítulo 1 e o versículo 8. E como é que a gente vai memorizar esse versículo com os nossos juniores? Eu fiz aqui um cartaz, né, com um versículo bíblico claro. Primeiro você vai ler na Bíblia, vai incentivar os seus alunos a lerem também na Bíblia. Incentive, professor, os seus alunos a trazerem a sua Bíblia. Os nossos alunos precisam ter um contato com a palavra de Deus. Ela é a bússola, né? Ela que vai nos levar para o céu, ela é um mapa. Então hoje as nossas crianças, elas precisam aprender a amar a palavra de Deus. Então na nossa aula não podemos levar 1001 recursos, mas não utilizar o recurso mais primordial, que é a palavra de Deus. Faça com que a criança tenha prazer em manusear a Bíblia. E isso nós somos o exemplo, né? Isso tem que partir da gente. Se o seu aluno vê que o professor ama e tem zelo pela palavra de Deus, ele vai ficar bem atento, bem ligado. A criança nessa faixa etária, ela é muito ligada. Então assim, nós precisamos ser o exemplo e mostrar para a criança que nós sim, vamos para a igreja, levamos a nossa Bíblia, estamos na salinha, manuseamos a Bíblia. Tem muita gente, né? Nossa, bem assim, não pode chorar. Tem muita gente, até leva, né, a sua Bíblia para a igreja, mas levou fechada e volta para casa da mesma forma com que levou, e isso está errado. Então, depois que você lê o versículo com eles, e outra sugestão também, deixe todos os seus alunos lerem. Quer ler? Vai ler também. Dá oportunidade para todos ler, né, o versículo bíblico. Ai, mas vai repetir. Não, dá oportunidade para eles estar lendo o versículo bíblico também. Depois ali, que agora todos leram, agora chegou a hora de memorizar. Aí você entra com o seu visual. Daí eu fiz aqui o versículo bíblico, né, a parte A. Não tenha medo de ninguém. Aí você vira aqui, ó. Pois eu estarei com você para protegê-lo. Eu sou o Senhor quem está falando. Gente, não é o Batman, não é o Super-Homem, o Homem-Aranha, nossa, a Mulher Maravilha que está falando. Não, é o nosso Deus, é a palavra de Deus quem diz que o Senhor, Ele está conosco e Ele nos protege de todo mal.
E onde que se encontra mesmo? Em Jeremias, capítulo 1 e o versículo 8. E vamos lá para a nossa, a continuação da aula e a dinâmica. Professores, eu faço isso com os meus alunos, até fiz ontem na minha aula com eles. Li a Bíblia, fomos lá para os visuais, tudo certinho, mostrei os visuais para eles. E agora, crianças, quem quer vir aqui na frente recitar, ler o versículo bíblico? Querem ir lá também. Aí eles levam a Bíblia, tá? Só porque você vai fazer assim, ó, você vai recitar o versículo bíblico e você vai ter que fazer um gesto. Deixa eu voltar aqui o slide. Isso. Você vai ter que fazer um gesto e toda a classe vai ter que acompanhar o seu gesto. Então, a criança estava ali, né? A criança mais ligada, ela já memorizou o versículo, mas tem umas que não. Então, tem muitas crianças que precisam da Bíblia. Então, ela começa ali, né? Não tenham medo de ninguém. Daí ele começa, não tenham medo de ninguém, pois eu estarei com você para proteger ele, lá, todo o versículo. Aí todo mundo estralando os dedos. Agora o próximo, pode vir aqui, vai ler o versículo também. Vai o próximo. Agora você vai ter que ler o versículo, estralar os dedos e fazer outro movimento e toda a classe vai ter que fazer igual. Ai, que difícil. Não é difícil, é concentração. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver, batendo aqui, ó. Eu estarei com você. Deixa eu ver lá. Não tenham medo de ninguém, ó, tá vendo? Ele tem que acompanhar o gesto do amigo passado, ele tem que criar outro gesto e toda a classe também copiando. Próximo, vai lá. Agora, já usei as duas mãos. Aí os meus alunos falavam ontem pra mim, né? Já usei as duas mãos. Tem o corpo inteiro. Vamos lá, criatividade. Aí eles dançavam. Não tenho medo de ninguém. Daí eles faziam e pulavam e giravam, mas assim, eles tinham que continuar a sequência dos amiguinhos anteriores. Foi tão divertido, eles acabam brincando e aprendendo, se divertindo. É muito legal essa dinâmica. Claro, eles erram bastante. E é isso que se torna, bem divertido, eles errando, daí eles querem, não, peraí, deixa eu fazer de novo, tá? Então vamos lá, faz de novo, ele começa, pulando, batendo o pé, vamos lá, mexendo a cabeça. Então é muito legal essa dinâmica, eu aconselho você também fazer com a sua classe. Mas vamos lá, o que a gente mais tem aqui? A nossa escritura, a nossa história. Professores, para a história, eu trouxe aqui, vai falar ali sobre o galho de amendoeira. Mas o que é isso? Gente, amendoeira, será que é amendoim? Não é. Convida, né? Amendoeira, amendoim. Não é isso. Eu sabia o que era. Eu tive que pesquisar. Então, vamos lá. Eu botei ali no slide para você nos acompanhar. O que é esse galho de amendoeira? Que visão é essa? Da panela é fácil. Quem não tem uma panela na sua casa? Quem nunca viu uma panela? Mas amendoeira, o que é isso, né? Lembra o amendoim, mas não tem nada a ver com o amendoim. Mas por quê? Então, é muito bom a gente explicar essa origem da amendoeira, né? O que é uma amendoeira para a criança poder entender o porquê que Deus, mostrou essa visão para Jeremias. Então, vamos lá. A vara de amendoeira é um símbolo para o povo hebreu. Olha só, então não é qualquer árvore. Oriunda da região da Palestina. A árvore amendoeira é a primeira a florescer com a chegada da primavera. Geralmente, a gente explica para as crianças que é na primavera. Por que primavera? Que as flores florescem, tudo fica colorido e fica ali as árvores com os raminhos tudo novinho, tudo verdinho, porque é o inverno, vai secando as folhas, o outono já vai caindo as folhas, o inverno já não nasce nada e vai chegando a primavera e tudo se renova e floresce tudo de novo. Porém, a amendoeira ela é diferente. Quando chega ali no inverno, ela já começa a florescer. Então, as pessoas já olhando para a amendoeira florescendo, eles já sabem, tá vindo aí, a primavera. Então, é a primeira a florescer com a chegada da primavera e por isso é conhecida como vigilante. Olha só, ela está vigiando, A primavera está chegando e ela está vigiando. Mas por que vigilante? Por quê? Pois as suas flores são as primeiras a brotarem de uma maneira espetacular. E
impossível de não notar. Elas vigiam o fim do inverno e a chegada da primavera, aquele intermeio, né? O inverno já está acabando, a primavera está chegando e ali a árvore de amendoeira está ali nascendo, já brotando as suas flores. Mas como que é essa árvore? Olha, gente, que linda que é essa árvore. Ela dá a altura mais ou menos de uns 8 metros de altura. Muito comum lá na Palestina, tem tudo quanto é lugar essa árvore. E olha que linda que é as suas flores. E que linda ali que é, né? Que fica a árvore nesse meio termo, né? Entre inverno e primavera. E ainda, vamos lá. Ainda com o fim do inverno, ela já começa a florescer e chama a atenção de qualquer um, pois é a única que já está exibindo as suas flores. Olha, adiantada essa árvore, né? Enquanto as outras estão pensando, né? Esperando a estação certa para florescer, a amendoeira já está ali brotando cheia de flores, pois é a única que já está exibindo as suas flores. Além disso, indica a passagem de estação, essencial para colheitas e plantação. Então, as pessoas já olham e já sabem, a amendoeira está dando as suas folhas, já está na hora de colher ou de plantar. Então, mas para o nosso, o que Deus quis dizer para Jeremias com esta árvore? Quando Deus deu a Jeremias a visão da vara de amendoeira, ele alertava para a vigilância, pois a palavra de Deus iria se cumprir, quer Jeremias quisesse ou não. O que Deus quis dizer para Jeremias? Jeremias, assim como gente, esqueci o nome, a amendoeira, ela dá ali as suas flores, ela é uma árvore vigilante, assim são as minhas palavras. A árvore ela vai brotar, com toda certeza ela vai brotar. É assim as minhas palavras, com toda certeza. E eu estou vigiando e vigiando para que tudo que eu venha falar venha se cumprir. Tudo que Deus vai falar venha se cumprir, quer Jeremias ou não. Por quê? Jeremias era o profeta chorão e ele orava muito por aquele povo, mas independente disso ou daquilo, Deus ia cumprir o que Deus falou para Jeremias. Então vamos lá para a nossa história. Deixa eu voltar aqui para a nossa história. Então, o que eu fiz aqui? Eu contaria assim para as crianças, né? Crianças, então, vocês sabiam que o povo de Deus, ele estava assim, muito distante de Deus. As pessoas ali que adoravam, que amavam a Deus, seguiam seus mandamentos, né, acabaram, né, quando morreram, a sua nova geração já não temiam a Deus como antes. E Deus estava muito triste por causa dessa situação. O povo não era mais temente a Deus, o povo não buscava mais a Deus, o povo estava, quando estamos longe da presença de Deus, a gente, né, começa a pecar, e o povo começou a pecar muito contra Deus. E Deus começou a ficar triste com isso. Mas tinha uma família que era temente a Deus, uma família que buscava Deus. E tinha um homem, né, nessa família chamado Jeremias. E esse homem, um dia Deus falou para ele e disse: Jeremias, você vai ser profeta. Eu te escolhi para falar para todo esse povo o que eu te ordenar. Eu não estou gostando do que eles estão fazendo. Que eles venham voltar ao arrependimento, a fazer as coisas certas. Aí, Jeremias, de cara, a pessoa disse: Senhor, mas eu não passo de uma criança. Jeremias não se achou capaz para fazer o que Deus estava lhe ordenando. Mas daí Deus trouxe na memória dele uma reflexão, né, Jeremias? Quando você estava lá na barriga da sua mãe, eu já te escolhi e te separei por profeta para as nações, lá na barriga da mamãe. Mas como? Você conhece, né? Já viu uma mulher grávida? Consegue ver o bebê dentro da barriga dela? Não, como a gente, né? Hoje é só os aparelhos, a ultrassom, mas mesmo assim a gente não consegue ver tão perfeitinho. Mas Deus, lá quando Jeremias estava na barriga da sua mãe, Deus já o via e já o conhecia. Deixa eu ligar aqui a minha lanterna. Aí aqui, professor Isal, você pode estar mostrando. Consegue ver bem no estúdio, diretor? Você... Aqui? Assim? Deu? Não deu, não deu?
Não tá dando? Então, professores, olha só, esse aqui é um desenho de uma mamãe e atrás são duas folhas, a gente cola uma folha atrás da outra, com o bebezinho aqui na direção da barriga. Com a lanterna, você vai clicar aqui, a minha lanterna do celular, ela é muito fraquinha. Com a lanterna, você vai clicar aqui, ó, e você vai ver bem certinho o bebezinho. Então, o que a gente quer dizer isso para a criança? Dizer para ela, crianças, assim como nós estamos vendo o bebezinho na barriga da mamãe, assim era Jeremias, né? Deus estava vendo Jeremias dentro da barriga da sua mãe. E quando ele estava lá dentro da barriga da mãe dele, Deus já fez projetos e sonhos com ele. Então, Deus pegou e disse, deixa eu apagar aqui a minha lanterna. Obrigada, diretor. Então, Deus pegou e disse assim, ó, quando você estava lá, você era uma sementinha, você pode estar falando para a criança, né? Jeremias, ele estava ali uma sementinha, mas Deus já tinha planejado, Deus já tinha sonhado para a vida de Jeremias e Deus falou que ele seria profeta. E Deus pegou e disse, Jeremias, não precisa ficar com medo. E a Bíblia diz também, crianças, que Deus ungiu Jeremias. Jeremias recebeu poder para profetizar. Mas o que é profetizar, Pro? É falar em nome de Deus, é falar para as pessoas aquilo que Deus quer falar, através da sua vida, através da sua voz. Então, o povo precisava disso, precisava que alguém falasse, dizer, olha, se arrependa, vai vir aí um castigo, vocês se arrependam, mas o povo não quis ouvir. Aí Deus, para comprovar isso que Deus estava falando com Jeremias, Deus deu duas visões para Jeremias. E uma visão, você vai estar falando ali da amendoeira, né? Jeremias viu um galho de amendoeira e Deus pegou e disse, o que vês? Estou vendo um galho, isso mesmo, isso quer dizer que ela vai florescer e isso vai acontecer. E a mesma coisa, as minhas palavras, o que eu estou te dizendo vai acontecer, Jeremias. E depois, Jeremias teve outra visão de uma panela. E agora a panela está fervendo para a banda do norte. E Deus pega e diz, Jeremias, assim será o meu castigo para esse povo. E nossa... Ali você pode estar falando ali para as crianças, né, que Jeremias foi e anunciou a palavra de Deus e anunciou. E tudo que Deus queria que ele falasse, ele falou. Ele confiou em Deus e foi. E Deus era na vida de Jeremias. E assim somos nós também, né? E como que a gente pode concluir essa... Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar aqui. Como é que a gente pode estar concluindo, né, essa história, dizendo para as crianças que Deus também nos escolheu lá na barriga da nossa mamãe para ir de anunciar o evangelho a todas as pessoas, dizer para as pessoas que um dia alguém morreu por elas. E aqui nessa cruz tem o plano da salvação, né? E com o versículo bíblico que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. E aqui você pode estar lendo e dizer, crianças, só que esse amor não é só para mim, não é só para você, são para todos. E muitas pessoas precisam ouvir. E assim como Jeremias obedeceu à voz do Senhor, nós também precisamos obedecer e anunciar na escola, onde nós fomos, na família, que Jesus vive, que ele vai voltar. E Jeremias estava anunciando, né, que Deus ia trazer o castigo. E nós temos que anunciar que Jesus, ele está voltando e pode ser a qualquer momento. Então nós somos canal de bênção na mão do Senhor. Mas você pode estar pensando assim, mas eu não tenho voz, né? Não vão me dar ouvidos. Muitas pessoas também não deram ouvidos a Jeremias. Muitas pessoas falavam mal de Jeremias. Jeremias não tinha nem muitos amigos, mas ele não deixou de fazer a obra de Deus. E assim somos nós, confiando no Senhor e anunciando que ele é bom, que ele é maravilhoso e que ele vai voltar. E assim também tem a nossa sugestão de atividade. Tem aí uma atividade bem bacana para você. Tudo isso aqui está no Drive. E o que eu fiz aqui também? Tem muitos professores que trabalham com a lição do aluno, né? Então, isso aqui é um envelopezinho para meditar da lição do aluno. Tá tudo lá, da lição do professor. Tá lá.
Então, o que eu pensei aqui? Aqui são os versículos bíblicos que tá na sua lição, professores, desculpa, é a lição do professor, que é pra gente estudar durante a semana. Eu achei muito interessante a gente dar esse envelope para cada criança, que todos os dias ela vai pegar um versículo bíblico, ali, né, segunda, terça, e ela vai ler, e esses versículos bíblicos fazem parte da nossa história, né? Então, na segunda, ela vai ler que Deus conhece ela. Na terça, ó, na quinta, que Deus cumpre o que promete. Deus cumpriu com aquele povo, veio castigo para aquela nação, e assim Deus também vai cumprir nas nossas vidas. Jesus está voltando, né? Servimos a um Deus todo-poderoso. Então, assim, ó, que legal, todos os dias a criança vai ter um compromisso, uma responsabilidade de pegar aqui um dia e vai ler a palavra de Deus. Isso até é uma responsabilidade. Às vezes a criança não tem o hábito de ler a Bíblia, e recebendo um cartão, um envelope desse, ela vai ter, né, se sentir na obrigação de todos os dias estar lendo aquele versículo que faz parte já da história que ela estudou na sua aula. Então, professores, essa foi mais uma aula, já acabou, mas que Deus abençoe muito a sua vida.